Excelentíssima senhora ministra-presidente desta augusta Suprema Corte, excelentíssima senhora ministra, componente deste conspícuo plenário, senhores ministros, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da Justiça, eminentes colegas da bancada da Defesa, peço vênia a todos os demais colegas presentes para, nas pessoas do eminente advogado e ex-ministro desta Casa, Zé Paulo Sepúlveda Pertence, do eminente advogado José Gerardo Grossi e do douto advogado Cristiano Zanin Martins, saudar, cumprimentar e homenagear a todos os advogados presentes que compõem a heróica Ordem dos Advogados do Brasil, que um dia eu tive o prazer e o privilégio de conduzir. Senhores ministros, os jornais de ontem, de todo o planeta, publicaram a prisão do ex-presidente Nicolas Sarkozy, da França. Esta prisão teria ocorrido para que os agentes do Estado, encarregados da investigação criminal, pudessem ouvir aquele que foi por 2 vezes presidente de uma república que no passado foi modelar e, através do iluminismo, exportou liberdade e democracia para o mundo, para que ele pudesse ser ouvido num inquérito, numa indagação que versava sobre recursos de contribuição de campanha. Dei-me então conta de que esta maré montante de autoritarismo que se hospeda em determinados setores da burocracia estável do Estado não é um fenômeno que ocorre apenas no território brasileiro. Preocupantemente, isso está a suceder em todo o planeta. Em França mesmo, não se pode conhecer do conteúdo das investigações, nem o investigado e nem os seus representantes. Na Itália, o processo penal está sofrendo um recrudescimento como nunca antes visto. Isto me preocupa, porque a continuarem as coisas como vão, eu não sei qual é o futuro que nos aguarda, senhores ministros. Se ele for assim, confesso aos senhores que não tenho nenhum interesse em conhecê-lo. Por quê? Como disse José Bonifácio, a liberdade e os princípios libertários são uma coisa que não se perde, senão com a vida. É impossível viver fora de um sistema que não seja um sistema de liberdades. Pois bem, então, inspirado por este acontecimento de ontem, decidi começar esta peroração trazendo a vossas excelências as palavras ditas por Chrétien Guillaume de Lamoignon Malesherbes, que foi um grande jurista francês e que foi até o advogado de Luís XVI do julgamento que o conduziu à Bastilha e à guilhotina. Tinha sido ministro do rei, que foi o seu advogado, e sabia que ia ter que enfrentar a opinião pública, e sabia que ia ter que enfrentar os jacobinos, sedentos de sangue, sedentos de punição a qualquer preço. E ele começou a defesa de Luís XVI, perante a corte francesa, dizendo o seguinte: Monsieur le juge, je vous porte ici, aujourd'hui, deux choses. La première, c'est ma tête. Et la deuxième, la vérité. Vous pouvez prêler la première, d'après, écouter la deuxième. E aqui trago a vossas excelências também 2 coisas. São 2 preceitos do nosso ordenamento jurídico democrático. Um é o artigo 5º, inciso 57 da Carta Política. O outro é o artigo 383 do nosso Código de Processo Penal. Eles estão sob ameaça
de mortificação, de extinção. Então, eu trago dois normativos que se encontram sob ameaça de extinção. E trago também, como segunda coisa, a verdade, que preciso dizer, sem peias, sem freios, sem receios. E Vossas Excelências poderão, depois de ouvir a segunda, matar ou não esses preceitos democráticos que aqui estou a defender na tarde de hoje. De onde veio, qual é a origem deste preceito constitucional que instituiu entre nós a presunção da não culpabilidade ou a presunção da inocência? Numa conversa com o eminente ministro Sepúlveda Pertence, ainda na noite passada, nos lembramos de que este princípio constitucional que nós conseguimos introduzir na nossa lei máxima tem origem na legislação eleitoral. Porque a ditadura militar, o autoritarismo que nós vivemos num passado não muito remoto, considerava fator impeditivo de elegibilidade, de ser sujeito ativo eleitoralmente, aquele que tivesse contra si uma denúncia recebida. Vejam, Vossas Excelências, a simetria. Quando, na Constituinte de 87, quando, na Constituição de 88, nós escrevemos o plexo de direitos que compõe o capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivas, nós procuramos, sim, positivar no texto nobre da mais alta hierarquia legislativa do nosso país essas garantias, para que nós pudéssemos ter o instrumental necessário para repelir as outras investidas do autoritarismo, vestisse ele verde oliva ou envergasse a cor negra da asa da graúna. De onde vier, será repelido. Porque nós, brasileiros, não aceitamos viver sob o tacão autoritário de quem quer que seja. E por esta razão é que nós escrevemos na Carta Política que antes do trânsito e julgado nenhum cidadão pode ser considerado culpado. E isto significa que aconteceram grandes discussões a respeito de se isso eliminaria, digamos, as prisões, as custódias cautelares, as custódias temporárias, etc. Não há incompatibilidade. O que há incompatibilidade é com pretender-se dar início à execução de uma pena encontrada numa sentença que não se tornou imutável. Esta é a discussão que aqui se faz. Não só pela dicção do artigo 5º, parágrafo 57 da Constituição, mas também pelo artigo 383 do nosso Código de Processo Penal, que espelhadamente reflete esse dispositivo constitucional. E o que é que nós temos nesta impetração de hoje, em que há uma certa volúpia em encarcerar um ex-presidente da República? Não que o presidente da República seja um cidadão diferente de qualquer outro. Não é. Ele não está acima da lei. Não pode estar. Ninguém pode estar acima da lei. Mas ninguém pode ser subtraído à sua proteção. Ninguém pode ser retirado da proteção do ordenamento jurídico. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou decisão condenatória proferida em primeiro grau e que dispôs expressamente o seguinte: de acordo com a súmula 122 desta Corte Regional,
esgotada a jurisdição em série de revisão neste Tribunal Regional, expressa-se ordem de prisão oficício juiz, com base nessa súmula 122. E o que diz essa súmula? Ela não diz o que se encontrou aqui nesta Corte, nesta Suprema Corte, que em determinados casos, antes do trânsito julgado, pode a possibilidade do início da execução da pena. Não. Essa súmula 122 é inconstitucional, senhores ministros, porque ela diz que é obrigatória. Ela diz que é obrigatório o início da execução da pena. Coisa que contraria frontalmente a Constituição, frontalmente o artigo 383 do Código de Processo Penal, e que contraria a decisão tomada aqui nesta casa, que apenas acenou com a possibilidade. Não é? E o que é que diz esse julgado da Corte Regional? Nos termos da súmula 122, e Vossas Excelências, proponho eu, deveriam incidir ter tantum, declarar inconstitucional esta súmula. Não só pelo que ela contraria a Constituição, no sentido de dar início à execução da pena, mas porque ela transforma esse início da execução da pena em obrigatório, contra a letra da Constituição. Quando eu vejo, senhores ministros, os tribunais, e peço vênia para dizer isso com o mais elevado respeito, com todas as vênias, quando eu vejo os tribunais entrarem a legislar, eu sinto uma frustração enorme. Eu sinto a sensação de que eu perdi anos na Câmara dos Deputados, quando eu fui parlamentar, a cuidar, a trabalhar numa coisa inútil. Porque as leis que nós elaboramos lá são substituídas por exegeses que as mortificam e que às vezes têm o desplante de contrariá-las, substituindo-as por mirabolâncias exegéticas que fazem revirar no túmulo o senhor Charles Louis de Secondat, o barão de La Brede e de Montesquieu. Tal o grau me perdoe o termo, não é? Da sem cerimônia com que se invadem atribuições dos outros poderes para atender a não sei que inclinações. A voz das ruas, mas as vozes das ruas pertencem às ruas. Quem tem que manter a mão no pulso da sociedade das ruas não é o Poder Judiciário, é o Parlamento, são os políticos que têm que captar os anseios e os batimentos da população e da turba, por que não dizer, interpretá-los e transformá-los em normas. Não é dado ao Poder Judiciário, digo isso como brasileiro, não é dado ao Poder Judiciário, nem daqui e nem de nenhum lugar do mundo, entrar a legislar para atender a este ou aquele pragmatismo, a esta ou aquela conveniência social de ocasião. Senhores, eu pergunto, como seria possível nós denegarmos esta ordem de habeas corpus? Está caracterizado o constrangimento ilegal em potência iminente. Tem data marcada. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a Vossas Excelências, se nós temos na casa duas ações diretas de constitucionalidade, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar?
O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Peço a Vossa Excelência que tenha condescendência, porque a causa é complexa. Peço mais alguns instantes para terminar. Peço a Vossa Excelência que, por favor, conclua. 3 anos atrás, num evento da Ordem do Advogado do Brasil, nós já tínhamos dito isso. Se o judiciário não entender pela ciência, pela razão, pela racionalidade, que o encarceramento em massa é uma política desastrosa, vai ter que engolir esta realidade pela necessidade econômica que a superpopulação carcerária acarreta. Nós não podemos querer resolver todos os problemas. Muito obrigado. Agradeço e peço que seja concedida a ordem para o efeito de se determinar que se aguarde pelo menos julgamento das 2 ações diretas de constitucionalidade. Se não for, aguardar o trânsito julgado. Muito obrigado.